Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, 31 de agosto, nossa disciplina é Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho. Nós vamos falar sobre mais uma ferramenta de qualidade, a famosa 5W2H. Então, só recapitulando aqui, nós já trabalhamos, então vamos lá, PDCA. Lembra o ciclo DMAIN, ciclo PDCA. E a gente vai voltar a falar do PDCA hoje. Tá? Nós já trabalhamos diagrama de Ishikawa, a famosa espinha de peixe. Nós vamos falar dela hoje novamente. Nós trabalhamos fluxograma. E agora nós vamos trabalhar 5W2H, a quarta ferramenta de qualidade, tá? Então vamos lá. Olha que interessante que é o 5W2H. O 5W2H ele está muito relacionado com as ferramentas anteriores, principalmente com o ciclo DMAIN, ou seja, o famoso PDCA, e ele está muito relacionado ao diagrama de Ishikawa, né, a famosa espinha de peixe. Porque lembra, qual que é o primeiro passo? Vamos lá, o primeiro passo, tanto do PDCA quanto do diagrama de Ishikawa, já falei para vocês, né? Primeiro passo, reunião de brainstorm, todo mundo se junta, galera tá tudo junto ali e começa a ter a tempestade de ideias, né? Que é o principal significado de uma reunião de brainstorm. Essa tempestade de ideias, né? Tudo isso que é levantado, aí vai para a ferramenta, tanto PDCA quanto diagrama de Ishikawa. E aí nós vamos ter ali dentro a etapa do planejamento. Por exemplo, no diagrama de Ishikawa, no PDCA, é o P de plan, né, de planejamento, onde é feito ali todo o plano de ação. Dentro do diagrama de Ishikawa, o plano de ação ele já começa ali na reunião de brainstorm, na hora que você está fazendo a causa e o efeito, né, colocando as principais causas, as subcausas, e vai trabalhar então, né, todo o plano de ação para resolver o problema, né, para poder fazer o diagnóstico correto das causas. Então legal, a gente falou muito de plano de ação, mas como fazer um plano de ação? Tá? Então a ferramenta 5W2H é uma ferramenta, vamos dizer assim, complementar. Ela auxilia o PDCA, ela auxilia o diagrama de Ishikawa a fazer os seus planos de ação. Olha que interessante. 5W2H é utilizado dentro das ferramentas da gestão de qualidade como um plano de ação. Por exemplo, na ferramenta do ciclo PDCA, é o P aqui. Nós trabalhamos isso já em sala de aula. Vocês até fizeram uma atividade. Portanto, é uma lista onde serão respondidas perguntas específicas, a fim de definir uma atividade, solucionar um problema ou tomar decisões. Em qualquer situação, pode-se utilizar esta ferramenta. Então, olha que interessante, ela é uma ferramenta, não vamos dizer assim aleatória, mas é como se fosse. Você consegue usar ela tanto sozinha, quanto complementando outra ferramenta. Eu estive com vocês no primeiro semestre, lembra? Disciplina de planejamento, recrutamento e seleção. Logo na nossa aula 2, né, a primeira aula foi quando a gente falou das políticas organizacionais, missão, visão, valor. Aí a nossa segunda aula, aí nós corrigimos o exercício. Aí na nossa próxima aula, nós já falamos da descrição de cargos e salários. Tá? Vamos lá, se vocês têm boa memória e estão se lembrando dessa aula, eu passei para vocês uma tabelinha, lá com 5 colunas, onde vocês iam escrevendo, né, o que fazer, quando fazer. Aquela coluna, aquela tabelinha, e embaixo eu coloquei também, né, o perfil e a experiência, né, desejada para o cargo. Mas aquela primeira coluna, qualquer atividade, o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, eu tirei da ferramenta 5W2H. Então olha como esta ferramenta ela é bacana. Para a gente construir lá a descrição de cargos e salários daquela aula que nós utilizamos lá no primeiro ciclo,
de planejamento, recrutamento e seleção sobre a construção de uma descrição de cargos, eu já tinha utilizado essa ferramenta. Né? Eu devo até ter falado para vocês, na época que a gente ia aprender como fazer, que eram cenas do próximo episódio, né? Que é um spoiler da próxima aula que eu não poderia dar. É exatamente isso. Eu utilizei essa ferramenta 5W2H, né, para poder criar aquele modelinho de descrição de cargos e salários. Então olha que bacana, né? Como a gente consegue utilizar, né, para diversas finalidades o 5W2H. Mas vamos lá então, ó. Inicialmente, deve-se definir com clareza os problemas a serem resolvidos. Então vamos imaginar, tá? A gente vai utilizar essa ferramenta de uma maneira apartada. Eu posso utilizar ele na etapa P do PDCA, eu posso utilizar ele para criar os planos de ação lá do diagrama de Chicago que nós já vimos. Mas eu também posso usar ele apartado de tudo isso. Então se eu quiser usar ele apartado de tudo isso, como que a gente faz, né? Primeiro, define-se com clareza os problemas a serem resolvidos. Assim, as pessoas de uma empresa podem fazer uma reunião e lançar as suas ideias. Novamente aqui o brainstorm. Uma reunião com várias pessoas dando várias ideias, né? Novamente falando, brainstorm, né? Tempestade de ideias é o significado desse termo. Então, só relembrando, essa reunião de brainstorm é interessante com pessoas de setores diferentes, né? Para trazer ideias e visões diferentes para resolver um problema, para trazer soluções aí mais eficientes. Depois que a gente faz essa tempestade de ideias, é necessário realizar uma estratégia para que o planejamento seja eficaz e, por último, responder às perguntas necessárias. Ou seja, estratégia está relacionada ao caminho que vai ser adotado, e esse caminho a ser adotado, ele vai ser de acordo com as seguintes perguntas, que aí vem o termo 5W2H. Então, vem do inglês. E o que significa o termo 5W2H? O primeiro W, então são 5 Ws, né? São 5 perguntinhas que começam com a letra W e mais 2 perguntinhas que começam com a letra H. Então, o primeiro W que nós temos aqui é o what, o quê? Então, dentro de um projeto, no caso da solução de um problema, deve-se definir um objetivo, ou seja, o que será feito para que algo seja resolvido ou realizado. Né? O quê? O que será feito? Né? Exemplo, um problema, mau atendimento dos funcionários. Então imagina que você tem lá uma loja, um comércio, né, de médio porte, você tem funcionários ali de grande porte, né, funcionários no atendimento, vendedores ali, atendentes, e está chegando muita reclamação que os clientes não estão sendo bem atendidos. Então esse seria um problema? Seria. Um suposto problema? Sim. Então como que eu faço para resolver? Primeiro, perguntinha why. Por quê? Perdão, o quê? What, o quê? Né? Já estou indo para o próximo W. Então primeira perguntinha, what, o quê? Qual é o problema? Então o problema aqui é o mau atendimento dos funcionários. Beleza, então a primeira perguntinha serviu, tá? Para a gente definir o objetivo, para a gente encontrar o problema. E agora a gente vai para o segundo W. O quê? Então nesta pergunta, que é o why, né? O quê? Nesta pergunta deve-se responder por que serão executadas tais ações. Então vamos lá. Por que os clientes acreditam que estão tendo um atendimento de má qualidade? Né? Então por que eles estão sendo mal atendidos? Porque os funcionários não sabem informar valor, ou então não apresentam as possibilidades do produto, são grosseiros, ficam conversando, né? Hoje em dia o celular aí, as redes sociais, é um grande vilão do nosso tempo. Ou seja, por diversos fatores aqui, os clientes estão sendo mal atendidos, não estão recebendo um atendimento de qualidade. Então, o segundo W aqui, que é o why, é o porquê, e aí a gente vai elencar, né, os motivos, tá? Por que esse problema está acontecendo. E a gente vai para o terceiro W, que é o where, onde. Será respondido o local onde
deve-se resolver o problema, né? Por exemplo, empresa de vendas de eletrodoméstico. Então, onde está o problema? O problema está lá na área de vendas da empresa, tá? No setor de eletrodoméstico. Claro, porque você não vai perguntar como é que funciona uma roupa. Funciona no corpo, é só vestir. A gente pergunta, né, detalhes de um eletrodoméstico, saber como é que funciona, né, todos os requisitos daquele aparelho, um aparelho de som, uma TV de última geração. Então é ali que a gente está tendo esse exemplo do problema da aplicação do 5W2H. Então, já sei aonde está ocorrendo o meu problema. A gente vai para o quarto W agora, né? When. Quando. Então aqui a gente vai determinar o período ou tempo que vai ser resolvido. Tá? Esse quando aqui, eu já estou pensando quando eu vou resolver o problema. Então estabelecer aqui o prazo de 1 mês para solucionar o problema no setor de vendas. 1 mês é bastante prazo até, né? Puxa vida. Mas enfim, para fins de exemplo aqui, foi estabelecido 1 mês, tá? Aí a gente vai para o último dos Ws, né? O quinto W, que é o who. Quem? Então informa-se quem será o responsável pela solução do problema. No nosso exemplo aqui, passamos a responsabilidade para o gerente de vendas. Mas é a empresa que vai definir se vai trazer o RH, se vai contratar uma consultoria, um profissional de fora, enfim, se vai ser o dono da empresa, alguém vai ter que dar o treinamento para eles. E nesse caso aqui, foi definido o gerente de vendas. Então, isso aqui são 5 Ws. Respondeu as 5 perguntinhas representadas pelos Ws, agora vamos para os 2 Hs. O primeiro H é how, como. Então, será definido um método para a resolução do problema. Então, chegou-se a definição que vai ser feito um treinamento com os funcionários e uma penalização por mau atendimento ou comissão por vendas. Ou seja, além de treinar o funcionário, quando vier uma reclamação específica, vai ter uma penalização pelo mau atendimento, né? Vou cortar um pedaço da comissão, vai ser uma comissão variável, ou seja, ele vai ter X de comissão, e se não tiver nenhuma reclamação, pode ser X mais 1. Ou seja, vai ter uma diferenciação para aqueles que não têm nenhuma reclamação de mau atendimento, tá? Isso para poder incentivá-los a atender bem. E o último dos Hs, how much? Quanto custa? Valor, quanto? Então será definido o custo para a resolução do problema. Então aqui a gente disponibilizou R$1.000 para pagar um funcionário, caso o curso seja realizado por um profissional à parte. Se for realmente realizado pelo gerente de vendas, né, então está dentro do orçamento, eu não vou gastar nada, o meu orçamento aqui é de R$1.000. Então já estabeleço aqui também um orçamento, né, um valor, quanto custa, eu preciso ter ideia do valor da resolução desse problema. Porque é muito fácil resolver o problema, manda todo mundo embora e contrata de novo. A empresa tem dinheiro para isso? Não. É interessante mandar todo mundo embora? Não. Né? Então, existem maneiras e maneiras de se resolver um problema. E esse último H aqui, a última pergunta, how much, a gente deixou ele para o final, porque é exatamente aquela pergunta que vai ser a pergunta principal dos donos da empresa, de quem toma a decisão. Porque se for uma solução muito cara, né, muito difícil de ser aprovada. E olha que interessante que fica o quadro final. Então nós temos aqui, ó, os 5 Ws e os 2 Hs. What, why, where, when, who, how e how much. E aqui olha que interessante, aquilo que a gente foi definindo no 5W2H. Então no primeiro W, qual que era o problema? O que era? Era o mau atendimento dos funcionários. Por quê? Porque as reclamações vinham dizendo que o funcionário não sabia informar valor direito, não apresentava as possibilidades do produto, eram grosseiros e ficavam conversando. Aonde isso acontecia? Lá na área de venda da empresa, no setor de eletrodoméstico. E quando iria resolver esse problema? Qual era o prazo? 1 mês. Né? E quem estaria responsável por resolver esse problema? O gerente de vendas. Através de que forma? Através de um treinamento com os funcionários
E aqui, né, uma diferenciação na comissão, para quem tem reclamação, para quem não tem reclamação. E quanto custa? O gerente de vendas ele tem R$1.000 para resolver esse problema, tá? Então ou ele contrata alguém de fora, ou ele mesmo aplica o treinamento, né? Então aqui a gente tem o valor de quanto custa para resolver esse problema. Então aqui a gente acabou de ver um exemplo, tá, de como resolver o problema utilizando a ferramenta 5W2H. Entretanto, esse 5W2H ele também serve como um plano de ação dentro do PDCA lá na etapa P e também dentro de diagrama de Chikawa na hora que você elenca todas as causas e possíveis causas. Aí você faz o 5W2H, certo? Para poder resolver os problemas, para poder resolver as causas, né? E solucionar o problema. Então o 5W2H é uma ferramentinha simples, basta resolver essas 7 perguntas e a gente vai conseguir aí um resultado satisfatório. Existem autores que falam de 7W, 3H, já tem outras perguntas, diversas variações. A gente vai achar de diversas formas aí na literatura. Se vocês forem pesquisar na internet, né, já tem muitas ramificações, muito derivado, muitas teorias derivadas dessa. Mas a 5W2H que é a principal, né, aonde nasceu toda esta metodologia. Ok? Agora, terminando aqui essa videoaula, vocês vão assistir mais um vídeo. O link está lá na postagem, né? Tá aqui na postagem, já coloquei os 2 links para vocês, tanto dessa minha videoaula quanto desse outro vídeo, que aí já é uma explicação sobre uma outra ótica. E eu quero muito que vocês assistam também o 5W2H. Tarefa! Hoje não vai ter tarefa. Hoje eu quero que vocês assistam os 2 vídeos. Por quê? Porque está chegando a hora da gente fazer uma única atividade, uma única solução, utilizando todas essas ferramentas, tá? Então, esse primeiro momento, essa primeira aula, é uma aula mais para vocês irem se familiarizando com o conceito. E aí vocês ficam à vontade, tá? Coloquem aqui na postagem, tá? Comentam se vocês já conheciam essa ferramenta, se já utilizaram essa ferramenta, né, que são as perguntas que eu faria em sala de aula para vocês participarem. E se vocês já conheciam, como é que vocês conheceram, se vocês já utilizaram, onde é que vocês utilizaram, gostaram, a ferramenta serviu para o seu propósito, resolveu o seu problema, não resolveu. Então conta para nós aqui nas postagens a experiência que você tem com esta ferramenta. E se não tem experiência nenhuma, coloca também. Então participe, tá? Mas tarefa mesmo nós não vamos ter hoje. Então, terminando aqui agora esse vídeo, bora assistir o outro vídeo do link a seguir, que é um vídeo que eu peguei lá do YouTube bem bacana sobre essa ferramenta. E aí vocês vêm aqui nas postagens falar um pouco da experiência de vocês com essa ferramenta, tá? Então, participem aí comigo. Um grande abraço, pessoal. Amanhã a gente tem aula também, as 2 últimas, gestão de desempenho e retenção de talentos. Aí, até amanhã. Tchau, tchau, galera.